Senhor presidente da Comissão de Saúde, Quase da Câmara já. senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, e cumprimentar o doutor Evandro, doutor Jair. É um prazer imenso. E ouvir do nosso secretário, que tem a responsabilidade de tocar para frente aí a Secretaria da Saúde. Mas o que me chamou a atenção nessa semana foi um decreto que o prefeito baixou, 11.696, de 25 de maio, transferindo a responsabilidade da Escola Especial Edmundo Burjato, inclusive com seus equipamentos, à Secretaria da Saúde. Então, a minha pergunta para o ouvido, permita chamá-lo assim, é se a saúde está preparada para receber a Escola Especial Edmundo Burjato. E a outra pergunta é se a Secretaria de Habitação está ou não terceirizando a maternidade. E eu confesso que não é fácil para a saúde. E a Secretaria da Saúde tem 6 meses de prazo para incorporar a escola especial. Que tomara que daqui 4 meses, quando o senhor voltar aqui, o senhor já tenha dados para que nós possamos ter conhecimento do que a Secretaria já está providenciando. Era isso, e eu vou com muito prazer acompanhar as demais perguntas e agradecer doutor Evandro, doutor Jair, que de vez em quando a gente liga, tira informação, e nós sempre temos recebido as orientações e as informações de vocês. Muito obrigado. O vereador Jair falou aqui do Edmundo Burjato. Terceirização da maternidade, vereador, jamais passou pela nossa cabeça, nem do prefeito, nem do secretário, nem do prefeito. Não se fala em terceirização da maternidade. É motivo de orgulho, na menina dos nossos olhos, funciona muito bem, atende bem, e é um trabalho que nós não se cogita, pelo menos por enquanto, falar em terceirização. Edmundo Burjato, aliás, eu tive orgulho, junto com você, de participar disso nas 2 gestões de Celso Gílio, e aquilo era, de fato, um grande orgulho para a nossa cidade. Nós não vamos deixar morrer o Edmundo Burjato, pelo contrário, ele está sendo, por força da LDB, ele não pode ser mais uma unidade educacional, já há muito tempo deveria ter parado. Hoje não tem mais alunos lá, não são crianças, tem pessoas lá de 40, de 50 anos de idade. E que nós não devemos, de forma alguma, mandar para casa, porque isso vai causar grandes transtornos nessas famílias. Todos nós temos responsabilidade sobre isso. E o prefeito determinou que se fizesse um projeto que pudéssemos, além de manter aquilo que o Edmundo Burjato já faz, ainda acrescentar, melhorar. Ele está mudando a forma de gestão para a Secretaria de Saúde, já foi publicado, inclusive essa semana foi publicado um decreto transferindo a responsabilidade da gestão para a saúde, nós estamos fazendo transposição de recursos, remanejamento de recursos, e ele vai atender, Jair, sem a função educacional, mas com oficinas, com um centro de convivência. Edmundo Burjato será motivo de orgulho, como sempre foi, continuar sendo aqui para a nossa cidade. E hoje nós temos lá 190 jovens e alguns até já adultos que são atendidos, mas nós vamos incrementar isso com oficinas de meio ambiente. É um trabalho multissecretarial, nós teremos lá meio ambiente, cultura, esportes, a saúde, sim, presente, com as terapias, assistência social. Enfim, nós vamos ocupar essas pessoas durante todo o dia e eles continuarão a ser atendidos e com muito cuidado, com todo o cuidado que merecem naquela unidade. Como a diferença, Jair? Hoje são 190 e nós vamos levar para 400 no mínimo. A ideia é mais do que duplicar o atendimento.
e vamos integrar, inclusive, usando a infraestrutura que ele oferece, fantástica, né, para promover oficinas com pacientes dos CAPs não álcool e droga, CAPs infantil e CAPs adulto. Ajudando, inclusive, na terapia, as pessoas vão ter mais espaço para exercer atividades e fazer todo tipo, na verdade, de atividade que essas pessoas precisam e serão muito melhor atendidas até do que são hoje, sem estar focado somente na educação. Então, essa semana, inclusive, o prefeito fez publicar um decreto já mudando, já transferindo a responsabilidade dessa ação para a área da saúde. Boa tarde a todos. Senhores e senhoras, nós vamos dar início à audiência pública da Comissão de Saúde da prestação de conta do primeiro quadrimestre de 2017. De acordo com a solicitação do e-mail do secretário da Saúde de Osasco. E quero convidar o nobre vereador De Paula para secretariar esses trabalhos desta tarde. Bora, aqui está à noite, mas vai ser de tarde, né, Mazé? Não é à noite, não, é à tarde mesmo. É à tarde. Ah, tá bom. Está à noite, está costumeiro ser à noite. Eu queria chamar, que já está presente aqui, o doutor Carlos Vitor, secretário da Saúde de Osasco, o Jefferson, assessor e secretário adjunto da Secretaria de Saúde de Osasco. Doutor Jair Massa, nosso diretor. Matos, é o secretário adjunto. E queria dizer, também presente aqui nossa doutora Régia, nossa vereadora, e queria dizer que faz parte da Comissão de Saúde de Osasco os vereadores Didi, De Paula, Cláudio da Locadora, Daniel Matias e Pelé da Cândida. Não chegaram ainda, mas vão chegar, que garantiram antes que estariam presentes aqui hoje. Gostaria que o senhor secretário pudesse ler na presença do senhor vereador, quantos vereadores estão presentes essa audiência pública da saúde. Senhor presidente, eu vou fazer a chamada. Doutor Lindoso, Alex da Academia, Antônio Aparecido Toniolo, Ana Paula, Batista Souza Moreira, Cláudio Henrique, Daniel Matias, Francisca Genilúcia, Francisco de Paula presente, Jair Assaf, Jefferson Ricardo, José Rogério Soares dos Santos, Josias Nascimento, professor Mário Luiz Guide, Paulo César Dias dos Reis, doutor Ralph, vereador Ralph, doutora Régia, presente, a vereadora, Reginaldo de Oliveira Almeida, presente, Ribamar, Severino, Valdenir Luiz de França. Senhor presidente, 3 vereadores estão presentes. Queria também dizer que está presente o doutor Evandro, do Hospital Municipal Celso Gigo, Antônio Gigo. Senhor presidente, com a chegada do vereador Jair Assaf, 4 vereadores estão presentes. Queria pedir ao nosso secretário que possa proceder à leitura do ofício 35/2018. Ofício
das comissões número 35/2018. Ao excelentíssimo senhor doutor Elisandro Márcio Silva Lindoso, presidente da Câmara Municipal de Osasco, assunto audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência sobre a realização de audiência pública no dia 30 de maio de 2018, às 15 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Saúde e Assistência Social, sobre o tema prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2018, de acordo solicitado no e-mail da Secretaria de Saúde de Osasco. Assim solicito para a realização do evento convocação de funcionários para serviço de coordenação da audiência, recepção, confecção, ficha, livro, presença e acolhimento, som multimídia, imprensa, TV, foto, gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado o convite através do e-mail a todos os vereadores para ciência e aos membros da presente comissão. Atenciosamente, Reginaldo Oliveira de Almeida, presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social. Na pessoa do vereador Jair Assaf, gostaria de agradecer a presença de todos os palestrantes nessa audiência pública. Agradeço também a presença de todos os vereadores, do público, a imprensa aqui presente, para prestigiar esta audiência pública tão importante e esclarecedora para a nossa população. O público aqui presente pode participar retirando formulários na recepção ou com nossos assessores. As questões pertinentes serão respondidas na parte final desse evento. Convido o senhor doutor José Carlos Vido para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição por 10 minutos. 10 minutos, viu, Vitor? 10 minutos. Vou dar uma exceçãozinha de mais uns 5 ou 10, mas... Boa tarde a todos. Sem som aqui? Boa tarde. Boa tarde a todos. Ok, agora sim. Mais uma vez, nós estamos aqui cumprindo a legislação municipal, fazendo aqui a prestação de contas desse primeiro quadrimestre de 2018. Nos mesmos moldes dos anteriores, a prestação de contas é feita através de gráficos de planilhas. Nós usaremos aqui o painel digital. São números e eu gostaria até de passar bem rapidamente por esse tema e, claro, depois nos colocar à disposição de todos vocês aí dos excelentíssimos vereadores e da plateia para que possam fazer seus questionamentos. Presidente, eu queria pedir sua licença para, nesta feita, abusar um pouquinho do tempo, porque nós temos uma segunda parte da apresentação que se refere especificamente à terceirização do Hospital Antônio Giglio e às UPAs. E tem indicadores aí bastante interessantes que acho que vale a pena os vereadores tomarem conhecimento e também a nossa população. Então, eu vou dividir. Está autorizado, senhor secretário. Muito obrigado, vereador Didi, que é presidente da comissão, vereador De Paula, presidente do meu partido, grande vereador De Paula, Jair Assaf, vereadora Régia, senhoras e senhores. Vamos lá, então. Pode passar. Sou eu que passo aqui? Ah, tá. Tecnologia, não? Nós não estamos ainda acostumados a isso lá na saúde. Sabe? Aí a demonstração de recursos financeiros, distribuído em blocos, todos os repasses de recurso que vêm do Ministério da Saúde e outros entes, o Estado,
primeiro quadrimestre de 2017, o primeiro de 2018, com o comparativo, o total de 2018 e o total executado até agora de 2017. Na verdade, é importante o comparativo do que aconteceu em 2018 e com o primeiro quadrimestre de 2017. Vejam que nós tivemos aí um pequeno acréscimo dos recursos MAC, que é média e alta complexidade, redução nos recursos de piso de atenção básica, vigilância sanitária, enfim, repasses do governo federal. O total, no primeiro quadrimestre do ano passado, 27,65 milhões contra 26 milhões desse ano. As receitas diminuíram nesse quadrimestre. Esse gráfico demonstra esses números, né? Da mesma forma, os recursos recebidos do governo estadual, 1,26 o ano passado e 1,60 este ano. Deu um pequeno aumento aí nos medicamentos. Aliás, na atenção básica, nos medicamentos houve redução, dose certa, mas, no geral, umas quinquilharias, eu diria, a mais recebidos do governo estadual. O gráfico, da mesma forma, demonstra esses números. Aí é que está o pulo do gato, e hoje o drama de todos os prefeitos do nosso Brasil. O SUS, uma invenção maravilhosa, uma ideia brilhante que, ao longo dos anos, se deteriorou, sobretudo nessa última década, onde não se aporta recursos, a saúde pública não é prioridade, parece que não é prioridade, embora para a população é, né? Mas vejam o despropósito do financiamento de todo o sistema da saúde, que ainda continua acima de 80% bancado com recursos próprios. Esse é o drama de todos os prefeitos do nosso país. 154 milhões no primeiro quadrimestre do ano passado, 150 milhões nesse de 2018, sendo que, de 150, 122 milhões, quase 123, recursos próprios do município. O gráfico demonstra. Aqui é uma demonstração da execução orçamentária, aquilo que estava orçado inicialmente, algumas correções, que é o atual, o que já foi empenhado nesses 4 meses, liquidado e pago. São números, recursos próprios, Fundo Nacional de Saúde, vejam grande diferença entre as duas primeiras linhas, aí, recursos próprios, pagos, 122 milhões com recurso próprio, 21 milhões do Fundo Nacional de Saúde. Olham o despropósito que é. E chamam isso de SUS, Sistema Único de Saúde. Um pequeno resumo das nossas despesas. A Folha é o grande consumidor dos recursos da saúde. É muito comum a gente ver, eu tenho visto, inclusive, aqui, nas redes sociais, e gente que não conhece a saúde pública, que sequer usa, maldosamente dizendo aí, pô, mas tem 500 milhões de orçamento na saúde, o que o secretário faz com isso? O que o prefeito faz com isso? Deve estar ficando milionário, né? Não. 70% disso é folha de pagamento. De um total de um orçamento de 500 milhões, 330 é folha de pagamento de todo o conjunto, de todo o funcionalismo da saúde. Ali nós demonstramos, nas subvenções sociais ou contribuições, 112 milhões. Isso estou falando do orçamento total, né? Só para vocês terem o comparativo. Onde estão os contratos de gestão. Contrato de gestão do Antônio Giglio e agora, a partir desse ano, os contratos de gestão das 3 UPAs. Então, quando nós falarmos aqui em Osasco que a saúde de Osasco tem um orçamento de 500 milhões, boa tarde, vereador Tinha, eu não o cumprimentei, não tinha visto você chegar, de 580 milhões, 500 estão nesses 2 blocos aí, folha de pagamento
e a terceirização. Que se nós não tivéssemos a terceirização, a folha de pagamento seguramente consumiria essa diferença também. O gráfico demonstra isso, né? E essa é a parte financeira da nossa apresentação. Eu queria passar bem brevemente, bem rapidamente, sobre esses indicadores. Vejam, internações do Antônio Giglio, o vermelho é o desse ano. Vejam que em todos os meses nós tivemos acréscimos, ele vem crescendo, procedimentos ambulatoriais da mesma forma. Internações na maternidade, com exceção de março, que teve, aliás, abril também teve aí, provavelmente não se completou o faturamento, é importante destacar isso. Esse gráfico demonstra aquilo que foi faturado no Sistema SUS, aquilo que foi registrado no Sistema SUS. E existe uma defasagem. O que se produziu na segunda quinzena de abril, por exemplo, pode ainda não ter sido introduzido no Sistema SUS. Nós temos 90 dias de prazo para fazer isso, se administra o orçamento da saúde no ano todo. Então, muito provavelmente, agora, no mês de abril, esses indicadores não estão realistas, né? É possível que, agora, no final de maio, já com a introdução de todos os procedimentos executados na maternidade, essa realidade vai mudar. E nós vamos ver isso na apresentação do segundo quadrimestre. Procedimentos ambulatoriais, da mesma forma, todos os índices, os indicadores maiores em 2018. Internações em pronto-socorro. Procedimentos em pronto-socorro, né? Vejam números amplamente favoráveis em 2018 em relação a 2017. Procedimentos ambulatoriais na Polinorte. Destacando aqui o mês de abril, 39 mil procedimentos contra 35 de 2017. Atendimentos do SAMU, amplamente maiores em 2018. Transporte social também, nós tivemos aí algumas ações que motivaram isso, a alocação de novos veículos, a chegada, incorporação de novos veículos, recuperação de muitos que faziam parte da frota e que estavam sucateados e que nós conseguimos aí, a duras penas, recuperar e colocar em serviço. As remoções interhospitalares, da mesma forma, vejam números muito vantajosos, né, em relação àquilo que nós vimos em 2017, quando assumimos a saúde. Atendimentos da Polisul, aqui vem crescendo dia a dia e vai crescer muito mais, porque hoje nós estamos devolvendo para a Polisul a característica de uma policlínica. Nós estamos agora com um contrato de terceirização de mão de obra médica, conseguindo repor muitos dos profissionais que nós perdemos de processos seletivos sem poder renovar. E isso, neste próximo quadrimestre, nós veremos números astronomicamente diferentes, muito diferentes, porque agora nós estamos conseguindo trabalhar com a equipe que nós consideramos ideal, tendo mão de obra disponível. Evidentemente, a quantidade de atendimentos nas unidades de especialidade vai sofrer aí um crescimento bastante significativo. Atendimento nas unidades básicas, da mesma forma, nós atravessamos um período muito ruim, que perdemos este ano, de janeiro a maio, 395 contratos de médicos seletistas, contratados por processos seletivos no segundo período e que o Ministério Público nos impede de renovar. Então, perdemos 395 profissionais. Agora, somente no mês de março, que começamos já na segunda quinzena de março, com o início da terceirização da mão de obra médica. Boa tarde, vereadora Lúcia. Nós estamos conseguindo retomar isso. Vem num ritmo crescente e eu tenho certeza que daqui para frente só veremos essa curva na ascendente. Não teremos mais problema com falta de médico nas unidades.
é normal, praxe, nascidos vivos e óbitos menores de 1 ano, dos residentes em Osasco. Nós temos aí, esse ano, 13, 8, 12 e 13, é um número ainda muito grande, nós temos que puxar isso para um dígito, é o nosso objetivo agora, com algumas ações que já empreendemos do acompanhamento mais cuidadoso da gestação de alto risco, com 4 unidades básicas já atendendo, já fazendo a ultrassonografia nas unidades, a ultrassonografia 24 horas. Ana Paula Rossi, que prazer em revê-la. Boa tarde. Tudo bem, Ana? Eu acho que eu estou com um efeito retardado. Eu estou reconhecendo aos poucos os vereadores, ou você acabou de chegar? Prazer revê-la, Ana. Enfim, nós vamos buscar agora, muito brevemente, um dígito nessa questão, né? Com diversas ações, inclusive do acompanhamento do ambulatório pediátrico, que passa a atender na policlínica. Já começou no ano passado a atender na policlínica consultas especializadas para o bebê de Osasco, nascido prematuramente. Ele terá acompanhamento durante 2 anos, e com consultas regulares mensalmente, e no primeiro ano, e no segundo, a cada 2 meses. E sempre que tiver qualquer intercorrência, ele será atendido de forma prioritária por pediatras, por neonatologistas, que tenho certeza vai contribuir para a redução desses números aí. Isso é só um comparativo entre os hospitais particulares e a maternidade Amador Aguiar. A curva inversa é do parto normal e da cesárea. É muito comum as pessoas se angustiarem, às vezes porque o parente, o irmão, o tio, a tia, está com paciente na maternidade, com a bolsa rompida, desesperados, liga para o prefeito, para o vereador. Muitos vereadores me trazem essas questões, e nem sempre é necessidade premente de cesárea. Na saúde pública, se busca sempre, se induz ao parto normal sempre que possível. É o melhor, é o mais confortável, a paciente tem pelo menos 1 dia a menos de internação, e a recuperação sem comparação. A recuperação do parto normal, sai da maternidade e vai embora andando no 2º dia, enquanto que a cesárea, 3 ou 4 dias pelo menos. Para o sistema público de saúde, isso custa, além do inconveniente para a própria parturiente, um dia a mais de internação. No hospital particular, a relação é contrária. Interessa para ele porque ele cobra do plano de saúde, ele cobra do paciente particular essa internação, que geralmente não é barata, né? Então, o hospital particular sempre busca e orienta a cesárea. A curva é exatamente invertida no particular e no público. Aqui os nossos índices de mortalidade infantil, é aquilo que eu acabei de dizer, que nós vamos buscar um dígito já nesse próximo quadrimestre. Esses são números do nosso orçamento e os indicadores das nossas ações. Eu só queria, para não tomar muito tempo, eu acho que nós vamos ter perguntas e eu vou ter oportunidade de falar mais com vocês. Eu vou ceder uma parte até do tempo para falarmos do hospital e das UPAs. Eu só queria destacar uma ação. Todos esses números positivos, meu caro vereador De Paula, vereador Didi, foram obtidos hoje com mais de 3 milhões a menos na nossa folha de pagamento. Já se trabalhou em Osasco com 1.800 médicos, hoje nós temos 900. Temos a metade. Nós estamos buscando a eficiência do sistema, gastando menos e atendendo mais. E agora, com o contrato de terceirização, nós vamos repondo pontualmente, inclusive em especialidades, né, para ampliarmos e muito esse atendimento. Sempre com esse conceito. Fazendo mais e gastando menos. Esses números demonstram isso.
Eu estou à disposição depois para responder aí os questionamentos que forem necessários, até ter muita coisa que eu gostaria de falar, diversos projetos, diversos programas que nós estamos em implantação, já em fase final alguns, né? Mas eu prefiro ceder o espaço aqui para mostrarmos os indicadores do nosso hospital e das UPAs, e, na sequência, eu fico à disposição. E, se me permitirem, eu vou falar um pouco mais com vocês, porque todo o trabalho que se empreendeu nesse 1 ano e pouco de governo precisa ser do conhecimento da população. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Queria convidar o doutor Evandro, do Hospital Antônio Giglio, que possa fazer a apresentação também. E tem à sua disposição aí os 10 minutos, um pouco mais, conforme a sua apresentação. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de voltar a ocupar essa tribuna aqui na casa, que fazia tempo que eu não visitava, e cumprimentar todos os vereadores, o Didi, De Paula, a vereadora Lúcia, Jair Assaf, o Tinha, a Régia, acho que não esqueci ninguém não, né? Ah, e a Ana Paula, desculpa, Ana Paula, tá? E a vereadora Ana Paula, tá bom? É um prazer muito grande estar de volta aqui a essa tribuna, tá? E poder falar de saúde, que é o que a gente gosta de fazer, de gestão da área de saúde, que é o que a gente faz. E agradecer ao secretário Vido, Zé Carlos Vida, a oportunidade da gente poder, nesses 10, 15 minutos, expressar e apresentar quais são os indicadores do hospital, tá? Do Hospital Municipal. Eu vou pular, como o meu tempo é restrito, eu gostaria até de fazer uma apresentação maior, mas em relação ao Instituto, eu represento o núcleo de gestão do Instituto Social Saúde e Vida, que é a organização social. O presidente da instituição é o Dr. Ricardo Emiliano Sanches, e eu vou pular essa parte, tá? Que é uma parte de apresentação que meu tempo é restrito, eu não vou conseguir aí fazer uma apresentação e falar dos indicadores de uma maneira mais explícita. O início da gestão do Hospital Municipal Antônio Giglio, ele foi em agosto, 1 de agosto de 2017. Os locais nobres que a gente encontrou no hospital com mobiliários inservíveis, tá? Essas fotos são reais, elas fazem parte do book de apresentação do Instituto. Então, é muito material inservível que a gente entrou para poder trocar e poder resolver. Isso aí são mobiliários do Hospital Municipal e da UPA que a gente encontrou num corredor ao lado do hospital. Isso é só para expressar realmente que precisava de uma gestão diferente do que estava sendo feito no hospital. Patrimônio público. Isso é patrimônio público, né? Então, são materiais que se tornaram inservíveis e que realmente eles faziam falta no hospital. A gente colocou esse slide também, que em relação ao piso, tá, do hospital, as longarinas, que eram deficitárias, quebradas, os corredores com falta de equipamento, de carrinho de parada. A higiene e limpeza nos realmente chamou bastante atenção, que ela estava muito deficitária também, tá? Com sujidade, e isso tudo favorece a um problema de infecção, tá? Isso a gente fez um depois, que é no início, depois do início da gestão do Instituto, da organização social, tá? O chão ele todo impermeabilizado, tá? Ele foi raspado, as unidades foram trocadas, o mobiliário, tá? Então, aquelas fotografias ou aqueles slides que a gente viu anterior, hoje a gente apresenta de uma maneira bastante diferente. Não é o ideal ainda, tá? Eu acho que o hospital tem muita coisa para ser feita, depois nós vamos citar 23 itens ainda que são pendentes, que no período de 1 ano a gente quer realizar, para que deixe o hospital realmente adequado e até por uma acreditação de uma ONA, tá? A ONA é um órgão reconhecedor da qualidade do hospital, tá?
a estrutura predial, tá? Como é que a gente encontrou também, então, com ferrugem, com material, caixa elétrica totalmente inadequada, tá? Os banheiros inadequados, os armários de guarda-soro, ou materiais hospitalares, os mobiliários também totalmente deficitários, tá? E o hospital é muito ruim, que a gente, quando vai para o hospital, a gente tem a impressão que é tudo limpo, que é tudo arrumadinho, que é tudo bem organizado. E, às vezes, você chegar e encontrar uma situação dessa, a primeira visão que o paciente, que o cliente tem, é falar, pô, se o hospital é assim, imagine o resto, né? O resto dentro do hospital, a qualidade médica, da enfermagem, do administrativo. Então, realmente, o impacto disso é muito ruim, a apresentação é muito ruim, tá? Para uma gestão adequada. Aqui é uma central de materiais esterilizados, tá, do hospital. Aqui é a central também, a CME, que a gente chama do hospital. O parque tecnológico, seja o que a gente já tem, tá, o que foi mudado, tá? São os carrinhos modernos, respiradores modernos, carrinho de anestesia moderno. O parque tecnológico de equipamentos hoje, que estão lá no hospital para poder prestar o serviço. Os colaboradores uniformizados, tá? A enfermagem, a recepção, coordenadora do serviço social, os controles de acesso, o serviço de higienização, tá? O fluxo da UPA Centro. A UPA Centro, a gente tem um fluxo bastante grande em relação ao número de pacientes. Se vocês forem ver, tem dia que a gente atende 800, 900 pacientes por dia, tá? Isso não é só reflexo do munícipe de Osasco. A gente tem um município no meio ali, próximo à UPA, que é o Calçadão, onde passa 30, 40 mil pessoas por dia, então a gente acaba atendendo essa demanda também. A melhorias do hospital, tá, na UPA Centro, foi a mudança da ortopedia, a mudança do fluxo do secundário. Hoje a gente faz reuniões periódicas com o Departamento de Atendimento Secundário, que são os pronto-socorros. A reunião com o Hospital Regional de Osasco, que é a nossa referência em relação ao CROSS, as reuniões com o CROSS, tá? Hoje a ocupação do hospital trabalha com 80%, tá? Estamos disponibilizando as áreas importantes dos hospitais que estavam imobilizadas com áreas inservíveis, tipo aquele material que a gente viu no começo, aqueles equipamentos inservíveis que podia estar sendo aproveitado. Então, o hospital é considerado uma área nobre, tá? A área interna, então a gente tem que aproveitar de uma maneira mais adequada, tá? A disponibilização de 6 leitos de apoio na ortopedia que foram feitos, a reforma das salas cirúrgicas, essas estão em andamento agora, os 5 salas cirúrgicas, quando a gente chegou tinham 2 disponíveis, tá? Hoje essas reformas já iniciaram das 5 salas cirúrgicas, os focos foram comprados, a gente optou, viu, secretário, por trocar todos os focos, não trocamos 2 só não, porque os focos eram ultrapassados. Essa semana eu tive passada a oportunidade de fazer uma visita na feira hospitalar lá em São Paulo, e a gente conseguiu até uma situação muito boa em relação a adquirir novos focos, tá, para o centro cirúrgico. Os focos hoje são LED, eles são totalmente diferentes do que a gente tem lá, tá? A reativação do andar térreo da emergência, tá, em parceria com a Prefeitura Municipal, ou seja, nós tínhamos lá, dentro da emergência, uma situação que estava fechada, um prédio que estava deslocado, que foi uma construção que fizeram no passado, e esse prédio se deslocou do prédio principal, então ele estava interditado. Nós já refizemos, ganhamos mais 9 leitos aí na sala vermelha de emergência, tá, para poder atender toda a rede. A integração das UTIs, as UTIs eram separadas, a do térreo com a do 4º andar. Hoje nós temos um grupo só fazendo a gestão dessa UTI, que facilita muito, tá? E a alta dos pacientes renais crônicos. Isso aqui eu acho que é importante. A gente chegou no hospital e encontramos 21 pacientes internados, 16 pacientes internados com mais de 200 dias, que é a história da hemodiálise do renal crônico. Ou seja, eles moravam no hospital. E a gente foi entender o porquê disso, conversando com o paciente, e aí até entendemos. Eles falavam, doutor, se me derem alta agora, eu faço diálise segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. E como é que eu vou fazer diálise se ele está inscrito, tem o pedido de diálise pelo CROSS não liberado pelo CROSS, e ele não podia ir para casa, ficava morando no hospital esses 200 dias. Nós conseguimos, através de um credenciamento da organização social como a unidade de diálise de Osasco,
para que esses pacientes fizessem diálise lá. Então, esses 16 pacientes estão dialisando nessa unidade de hemodiálise aqui de Osasco. Isso repercute para a gente em 137 internações a mais por mês. Então, a alta desses pacientes, tá, para fazer a diálise a nível ambulatorial, repercutiu em 137 internações a mais por mês, que é o paciente que ficava no pronto-socorro, às vezes não conseguia vaga, que estava no pronto-socorro ou que não conseguia vir. Então, isso possibilitou a gente internar em torno de 137 pacientes a mais por mês. Vou falar um pouquinho de 2017 também, rapidamente, tá? Esse é o total de internações, o secretário já apresentou aqui, tá? Eu queria dar uma ênfase aqui, a gente vê muito número, acha ruim, mas eu queria citar item por item, tá? Não vou falar dos indicadores, mas vou falar do que são. A média de permanência, tá? O hospital, quando a gente pegou o hospital, nós encontramos o hospital imobilizado, tá? Ou seja, o hospital engessado. Ele tinha um tempo de permanência dos pacientes muito alto, tá? Uma taxa de ocupação, que é o número de pacientes que o hospital interna, também muito baixa, tá? Não era alta, era baixa. É uma equação inversa, tá? Então, ele tinha uma taxa de ocupação baixa, tá? E um tempo de permanência alto. Isso é a equação mais maligna que a gente tem para a gestão de hospital, tá? Ou seja, eu interno pouco e fica muito tempo internado. A história é mais ou menos essa. Então, nós conseguimos, tá, separar por clínicas. Hoje, a média de permanência da clínica médica está por mês, tá? Isso é 2017, depois nós vamos falar de 2018, até para vocês entenderem. Então, a média de permanência do paciente na clínica média, nós temos em média hoje não, foi em 2017, de agosto a dezembro, 8,23. A média de permanência de paciente da clínica cirúrgica é 4,25. Isso aqui é dias, tá, gente? Então, a média de paciente que internou lá para fazer cirurgia foi 4,25. Da ortopédica foi 5,90. A média de permanência da clínica pediátrica foi 4,77. A média de permanência da clínica psiquiátrica, o hospital tem 10 leitos de psiquiatria, tá? É em torno de 17,62 dias. E a média de permanência da UTI pediátrica, 24 dias. Aqui nós temos um problema. Você falou, pô, esse número é vultuoso, chama atenção. Nós tínhamos 3 nesse período, moradores, crianças, tá, com dependência de respirador, que não tinha como mandar para outro lugar, que também ficavam no hospital. Vocês vão ver depois que essa média de permanência vai dar uma baixada, que foi tomada uma ação. A média de permanência da UTI adulto, 7,25 dias, e a média de permanência geral do hospital, tá, que ela fica em torno de 6,44. Só lembrando que esses indicadores, eles estão em plano de trabalho, a gente tem meta para cumprir, tá? Por isso que o contrato de gestão, ele é uma ferramenta para o secretário de saúde muito interessante, e a gente tem que os números que a gente tem que atingir, tá, para poder chegar nessas metas. É lógico que esses 5 primeiros meses foram o início, tá? É a transição da gestão, tá? Então a gente encontrou bastante dificuldade em atingir alguns indicadores aqui, mas foram atingidos, tá? A taxa de ocupação aí da clínica médica, que a gente repete aqui, tá? Agosto, setembro, outubro, aí com indicadores relativos e indicadores absolutos. Esse gráfico, ele expressa aí, tá? Lembrando que eu estou falando de 2017, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? A permanência da clínica médica por mês. Então, são gráficos estáveis. Os gráficos são muito ruins dentro da gestão na área da saúde, quando eles são desequilibrados, vamos dizer assim, depois nós vamos falar aqui na frente, tá? Quando eles aumentam, ou quando eles diminuem, ou quando ele está muito alto aqui está muito baixo. Então, ele mantém, tá, uma permanência na clínica médica, clínica cirúrgica, que foram os números absolutos que a gente viu ali anteriormente, a clínica ortopédica, pediátrica, tá? A clínica psiquiátrica, realmente, ele é um gráfico ascendente em termos de tempo de permanência. O tipo de patologia que a gente absorve interfere muito nesse sentido, tá? A média de permanência da pediatria, da UTI pediátrica, ela tem um desvio padrão importante por causa desses 2 pacientes que ficam, 3, né, em 2017, que são respiradores dependentes que ficam lá com a gente, a permanência na UTI adulta e a permanência na UTI geral. A taxa de ocupação dos indicadores, aqui a gente colocou em gráficos os indicadores absolutos, os números que a gente falou, tá? Taxa de ocupação da clínica médica. Isso eu acho de extrema importância a gente falar um pouquinho, porque são os leitos. O hospital, nós pegamos o hospital com 156 leitos.
o parâmetro em nível de plano de trabalho que a gente recebeu são 187 leitos. Só que tinham leitos inservíveis por diversas situações, mobiliário, enfermaria com vazamento, tudo que vocês imaginam. Então, a gente teve uma ação para poder corrigir isso e deixar. Hoje, o hospital tem uma capacidade operacional em plano de trabalho de 187 leitos. Só que a gente trabalha hoje com mais, tá? Hoje o hospital, vocês vão ver, em média, tem 200 pacientes internados aí por dia, tá? Então, a taxa de ocupação, eu quis inserir e falar bastante disso, pelo seguinte: em agosto do ano passado, nós trabalhamos com 118% de ocupação, tá? Em setembro, isso é a ocupação institucional do hospital inteiro, 102%. Em outubro, 100%. Em novembro, 109%. Tá? Em dezembro, que é normal, até caiu um pouco, 95%. Para vocês terem uma ideia, um hospital normal, que eu falo, um hospital para você ter todos os parâmetros em termos de taxa de infecção, controle de infecção, limpeza, o hospital tem que trabalhar com 80%, 85% de taxa de ocupação. Trabalhar com mais que isso, não é que é loucura, mas é um risco muito grande, tá? Onde a gente pode ter alguns resultados não muito bons, principalmente em relação à Comissão de Infecção Hospitalar e à CCIH. Tá? Então, os hospitais, hoje se preconiza que o hospital trabalhe com 80%, 85% em termos de taxa de ocupação. Ah, mas vocês trabalham com 100%. Trabalhamos com 100%. Por quê? Quando assumimos o hospital ele trabalhava hoje com em torno de 50%, 50% a 60% desses leitos operacionais. Nós transformamos isso em 100%. E trabalhava fechado, ou seja, ele não tinha uma articulação com a rede como deveria ter. Tá? Com a rede que eu falo é o seguinte: as portas de entradas do hospital são os prontos-socorros. Então, era praticamente fechado, ou seja, tem uma pneumonia, um infarto agudo do miocárdio, que estava no Santo Antônio, precisava internar no hospital, não vinha. Tá? Ficava lá, fazia o tratamento lá. E não, isso a gente não quer. O que a gente fez? As patologias que são indicação de internação hospitalar deverão ir para o hospital. Então, a gente abriu a porta do hospital através de uma articulação com a rede de atenção secundária, tá, com os prontos-socorros, e recebemos todos os pacientes. Nós criamos aí o núcleo, que é o NIR, que é o Núcleo Interno de Regulação. O que ele faz? O NIR regula todas as vagas do hospital. Então, não pode o doutor Evandro ligar lá e falar: vamos transferir o paciente Antônio, do Santo Antônio, para o hospital? Não. Tem que passar pelo Núcleo Interno de Regulação, que é quem libera as vagas. Tá? Então, eles liberam, eles avaliam tecnicamente esse paciente, a indicação de vir, e esses pacientes são internados no hospital daí, tá? Do Santo Antônio, do Pestana, do Mesquita, do pronto-socorro de origem, e se tiver indicação de internação. Tá? Tem um problema sério em Osasco, isso eu discuto bastante com o doutor Jair. Nós temos em torno de 45%, né, Jair, de população SUS-dependente, tá? Pelo menos era um indicador que eu tinha, e nós temos 200 leitos hoje. Tá? Hoje trabalhamos com 187, mas a gente arredonda para 200, em cima dos leitos que a gente não conta como operacional, que são os leitos da emergência. Só que a gente precisa de mais 200 leitos. A história de Osasco é essa. Tá? Nós temos 200 e precisamos de mais 200, para não trabalhar com essa ocupação de 100%. Então, esses indicadores, eles são de extrema importância, porque a gente faz o hospital rodar mais rápido. Tá? Ou seja, a taxa de ocupação aumenta, o tempo de permanência diminui, tá? E o hospital roda mais rápido, que é o que a gente fez. Isso requer o quê? Requer as ações que foram feitas no hospital. O hospital funcionando com todos os leitos operacionais, a taxa de permanência baixa e eu tenho a taxa de ocupação alta. Tá? Isso envolve trocar equipe, tirar a mesmice que vinha, tá, de equipes anteriores, equipes médicas, aí estou falando em termos de prestação de serviço. Então, ninguém orienta ou ninguém pede que dê alta rápido, que corra risco, muito pelo contrário. A gente nunca fez isso e não vai fazer. Só que nós vamos trabalhar com uma taxa de ocupação e um tempo de permanência, que é o que preconiza-se aí hoje nos hospitais privados e nos hospitais públicos que têm gestão qualificada. Então, isso nós vamos bater sempre, brigar sempre, tá? Porque a gente trabalha com o número de leitos limitados, tá? Para a população de Osasco, e se a gente não fizer o hospital rodar, nós não vamos conseguir esses resultados. Aí a total de saídas do hospital, de agosto, setembro, outubro e novembro. Tá? O monitoramento mensal de vagas, isso aqui é importante, gente. A gente tem monitorado de onde vêm os pacientes. Tá?
Então, por exemplo, tínhamos uma filosofia de trabalho que a UPA Centro era um braço do hospital, ou seja, era a internação do hospital. Então, tudo vinha para a UPA Centro. Criou-se uma cultura no município de Osasco muito ruim, porque os pacientes que estavam no Santo Antônio, no Rochidale, no Pestana, no Mesquita, eles pensavam o quê? Pô, se eu não for para a UPA Centro, eu não vou conseguir internação no hospital. Primeiro, que descaracterizou o que é o perfil da UPA, realmente, o que ela tem que fazer. E segundo, criou uma cultura na população que, se ela não passar na UPA Centro, ele não ia internar. Então, o cara que estava lá, o paciente que estava lá no Santo Antônio, falou, não vou passar aqui no pronto-socorro, não, vou lá para a UPA, que se eu precisar de internação, eu sei que eu vou para o hospital. E isso foi muito ruim. Isso foi uma cultura que a gente desmistificou, tirou, ainda tem um pouco, tá? Mas que a gente acabou. A UPA hoje funciona como a UPA Centro funciona como UPA Centro, a UPA Conceição como Conceição e a MENC como a MENC. Tá? A UPA não é a porta de entrada do hospital. Tanto é que a gente abriu o hospital para a rede toda, então, se precisar internar do Santo Antônio, vem direto para o hospital, não precisa passar na UPA, não. Então, essa cultura a gente conseguiu acabar, existe um pouco, ainda existe, mas foi uma coisa muito ruim que foi, e criou-se uma cultura na cabeça da população, que a UPA Centro é a porta de entrada do hospital. Então, isso aqui em agosto, por exemplo, da UPA Centro eu recebi 30 pacientes em agosto, que foi a transição, 150 pacientes, olha que loucura, 150 pacientes em setembro, 170 em outubro, 198 em novembro e 177 em dezembro. Então, tem realmente, isso aqui comprova a história que a UPA Centro é a porta de entrada do hospital. Tá? Então, isso a gente desmistificou, tá? Teve uma ação que vocês vão ver que vai estar diminuindo aí no ano de 2018. Da UPA da Vila MENC, tá, recebemos 14 pacientes em setembro. Eu vou falar a média para não falar um por um. Recebemos em 2017 76 pacientes em setembro. Da UPA Conceição, recebemos 78 pacientes em média em 2017, desculpa. Do Pronto-Socorro Santo Antônio, 117 pacientes. Do Pronto-Socorro da Helena Maria, ele está depois aqui como Pronto-Socorro Rosmar Mesquita, tá? Tá um conceito diferente. Do Rochidale, recebemos 38 pacientes em 2017. Do Pestana, 66. Do Jardim de Abril, 62. Do Airosa, 31. Do Osmar Mesquita, 138, tá? Que é o Helena Maria. Da Policlínica do Zona Norte, às vezes a gente recebe pacientes que chegam lá, que são atendidos, que têm indicação de internação, vão para a gente interna, 12 pacientes. Da Maternidade Amadora Guiar, 20 pacientes. Do município de Barueri, recebemos 33 pacientes em 2017. Do município de Cotia, 1 paciente. Hospitais de convênio, recebemos 9 pacientes. Exames de tomografia externo que vieram dos pronto-socorros, 596. Que é o Hospital Universitário, tá? Da USP, 2 pacientes. Hospital do Butantã, 1 paciente. Do CAPS, 2 pacientes. E do Hospital de Mairinque, 1 paciente. Vocês vão perguntar, por que tem paciente de fora aí? São pacientes de Osasco, tá? Que foram atendidos, deram o primeiro atendimento nessas unidades e foram transferidos para cá. Tá? Hoje, nós participamos de uma regulação do CROSS, uma notícia que eu recebi a semana retrasada, que ela é boa e ruim ao mesmo tempo. O CROSS é o Sistema de Regulação de Urgência e Emergência do Estado. E o que acontece? Nós fomos uma reunião, eu não fui pessoalmente, tá? O grupo do hospital foi junto com a secretaria, e nós estamos lá, recebemos vários elogios, tá? Que participamos do CROSS, que o CROSS tem uma relação muito boa com o município de Osasco, tá? E que o hospital melhorou muito. E os números falam que melhorou, a gente não tem dúvida. Mas, assim, hoje, né, Jair, o CROSS utiliza um pouco da gente, por exemplo, até um paciente infartado que precisa fazer streptokinase, que está em Barueri, e que não tem vaga 0 para o Hospital Municipal Antônio Gigli. E, às vezes, esse paciente não é nosso. Tá? Então, a gente participa hoje de uma regulação do CROSS. Quando eles não conseguem vaga, eles acabam transferindo de vaga 0 para a gente também. O recíproco é verdadeiro. A gente tem os casos de neurotraumas no hospital, como a relação é boa, eles também vão embora. Tá? Então, tem um TCE que chegou aqui, que precisa fazer uma neurocirurgia, ou ele vai para o regional ou vai para o Pirajussara. Tá? Então, isso, o recíproco acontece também. O hospital hoje tem 2 grandes problemas, a gente tinha 3, que era a hemodiálise, que está resolvida, tá? Tem os marca-passos e os cateterismos. Tá? O cateterismo é o stent, o cateterismo cardíaco. Isso a gente depende do CROSS, e isso nos causa algum problema realmente, porque o CROSS às vezes não consegue encaixar esse paciente rápido. Tá? Então, marca-passo e cateterismo é um problema realmente que o hospital tem.
Aí o número de atendimentos do Hospital Antônio Giglo, referência 2017, tá? O PSI, o pronto-socorro de ortopedia, tá? E a emergência. Então, o gráfico aqui fala que ele, realmente, o azul, ele é ascendente, diminui um pouco em novembro e dezembro por causa da sazonalidade, e o vermelho aí que fala, tá, do pronto-socorro de ortopedia também. O número de atendimentos da UPA, isso acho que é interessante a gente falar um pouquinho, é de 2017, tá? Da UPA Centro, nós estamos falando, tá? Que é a gestão do hospital. Ela fez atendimento clínico 13 mil, 14 mil, 15 mil, tá? E manteve nesse patamar de 15 mil atendimentos mês, tá? Entre a emergência e também o atendimento odontológico. Desculpa. Isso é um projeto de reforma da UTI desativada do Hospital Municipal, que é a sala vermelha lá que a gente construiu os 7 leitos, tá, para atender a rede de saúde do município. Esse é o detalhamento da reforma, tá, que foi feita, que eu acho que não precisa colocar aqui. As áreas antes da reforma. Essa é aquela área que eu falei para vocês, que era uma área aglutinada ao hospital, que é bem aqui. Tá? Ela era junto do hospital, foi construído, só que ela é um prédio separado que deslocou do hospital. Então ficou uma rachadura aqui que não dava para fazer nada. A gente destruiu essa parte aqui. Tá? Esse é como estava lá. Aí a construção, isso foi a reforma, aqui como ela ficou, tá? Esses leitos que nós ganhamos, que é a ampliação lá da nossa sala vermelha, tá? Ganhamos esses leitos aí de urgência e emergência. Então isso foi muito bom para a gente, porque o hospital hoje absorve tudo, ele abriu a porta para a rede, então ele estava recebendo todo mundo realmente, tá? Esse é o número de atendimentos da emergência, tá? Do pronto-socorro infantil e do pronto-socorro ortopédico. Deixa eu só mudar a tela aqui. Vereador, eu tenho mais quanto tempo aqui? Eu já pode... Só mais um pouquinho? O próximo vou procurar ser mais breve, é março, por favor. Tá. A gente vai passar um pouquinho aí... Falar um pouquinho de 2018, nós só falamos de 2017, tá? Esse status aqui é um status de saídas mensais, tá? De março especificamente de março de 2018. Coloquei esse slide para a gente ver. Isso é o total de altas por dia que o hospital dá, tá? Então você vê o dia, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Então a média mensal de saídas do hospital em relação à nossa meta está 110,3%, tá? Então ela está bem acima da meta do número que a gente tem que fazer. Ah, vocês acham ruim isso? Não. Porque o hospital abriu a porta para os pronto-socorros. Tá? Tem problema ainda? Tem, e vai ter. 200 leitos não atende à expectativa do número de munícipes que tem em Osasco. Tá? Então, às vezes, a gente recebe alguns questionamentos falando, tem um paciente lá no Santo Antônio que está infartado e não consegue vir para o hospital. É isso, tem sim. Então, o NIR, o Núcleo Interno de Regulação, ele vê a necessidade do paciente vir, às vezes tem necessidade de vir rapidamente, e a gente não consegue na agilidade porque o hospital está lotado. Tá? Aí, esse 110% que a gente fala. Não está. Mudou, desculpa. Aí a média de permanência, tá, que foi aquele que eu fiz, aquela explanação inicial de 2017, tá? Hoje o hospital trabalha com uma média de permanência geral de 6,92 dias nesses 3 meses de 2018. A UPA Centro, tá, o monitoramento mensal de indicadores, tá? Com a média de permanência na clínica médica, os indicadores com a taxa de ocupação de janeiro, tá? Aí a média de permanência do gráfico dos números absolutos, que a gente falou um pouquinho de 2018. A taxa de ocupação do hospital, gente, ela mantém, então, 125% na clínica médica em janeiro, 100% em fevereiro, tá? Ela mantém uma taxa de ocupação muito alta nas diversas clínicas do hospital. Taxa de mortalidade do hospital, eu vou falar da geral, tá? Então, a mortalidade média da clínica médica, tá? 12, 14. Mortalidade médica institucional do hospital, que mantém, foi janeiro, aí 9,70, 6,80 em fevereiro. E a taxa de mortalidade cirúrgica, que são os pacientes que têm indicação cirúrgica que vieram a óbito. Tá? A taxa de saídas, que é o paciente entra, ele sai de alguma maneira, tá? Ela se mantém estável.
Então, o próximo. Esse é o primeiro trimestre de 2018, total de internações, tá? Eu fiz um resumo do trimestre para a gente poder entender. Então, no primeiro trimestre de 2018, nós realizamos 2.359 internações, 2.324 saídas, 1.964 altas, tá? 228 óbitos, evasão 42 e transferência 90. Uma taxa tá, de 96,8%. 4.042 total de atendimento ambulatorial, tá? A meta são 3.300 atendimentos, fizemos 122%, tá? De números acima da meta. Quantidade de exames realizados no primeiro trimestre são 133.210 exames realizados. E atendimento de urgência e emergência no primeiro trimestre, 84.964. Quantidade de procedimentos cirúrgicos realizados no primeiro trimestre, 1.112, tá? Procedimentos. Quantidade de vagas ofertadas à rede de Osasco, é aquela história da relação com os prontos-socorros, 1.274 vagas ofertadas, tá? Que são avaliações e internações. A taxa de ocupação da clínica médica no primeiro trimestre de 2018 foi 98,5%, da clínica cirúrgica 99,8%, da clínica ortopédica 89,5%, taxa de ocupação da saúde mental da psiquiatria 82%, da UTI pediátrica 85%, da UTI adulto 98%, e a taxa de ocupação geral média do hospital se mantém em 100%. Tá? Vou falar um pouquinho das UPAs agora, que acho que é interessante esse número a gente rapidamente citar também. Atendimento médico da UPA Conceição. Isso é rápido também, para a gente... aí. Está aberto. Dá para abrir a tela inteira? Bom, só para eu... Em relação às UPAs, eu queria mostrar dois gráficos. Volta anterior um pouquinho, então. Isso, abre o arquivo aí, né? Aí. Tá, mas vamos lá, que dá para a gente ver. Dá para passar aí? Para correr? Esses são os atendimentos entre as UPAs foram assumidas de 1 de março, tá? Então, 1 a 18, de 1 a 18 foi uma transição com uma gestão compartilhada aí junto com a Secretaria de Saúde do município. Desce um pouquinho esse slide, por favor. Mais um pouquinho. Então, nós tivemos na UPA, tá, uma média geral, pode parar um pouquinho, por favor, um aumento na UPA Conceição de 53,57% dos atendimentos realizados, tá, em relação ao que era realizado antes. Por que não atendia tudo isso e está atendendo agora? A UPA está com o clínico, o pediatra, o ortopedista e o odontólogo, tá, o dentista. Então, hoje, esse quadro compõe todos os médicos ou o serviço profissional da área de saúde das UPAs. Na UPA Conceição, tivemos, nesse primeiro trimestre, um aumento de 53,57%. Tá? Com a odontologia, um aumento de 59,95%. Tá? E pode fechar esse arquivo. Eu só queria mostrar o número de atendimentos da UPA, que ela cresceu bastante em relação... E na UPA MENC, só abrir o do MENC, por favor. Isso.
tivemos um aumento de 91,07% de número de atendimentos. Lembrando assim, mas a MENC atende mais que o Conceição? Não. É que é 91% em cima do que atendia. Tá? Se atendia 10, começou a atender 20, é 100% de aumento. Tá? Então, o Conceição hoje ela tem um volume maior, a Conceição tem um volume em torno de 390, 380 atendimentos por dia, enquanto que a MENC tem um atendimento de 317, que é aquele número que está ali, de número de atendimentos, média geral de atendimentos por dia. Tá? Pode fechar agora. Bom, gente, em relação às UPAs, o que eu queria deixar esclarecer para vocês? Hoje nós estamos transformando as duas UPAs, tanto a MENC como a Conceição, de unidades de referência na Zona Norte e na Zona Sul. Que tipo de referência que é? Então, é uma unidade de referência dos pacientes graves. Tá? Então, o paciente grave vai para o Santo Antônio? Vai. Ele vai para a UPA? Vai. Então, a orientação que a gente tem, que mais para frente, né, Jair, com a criação aí da central de vagas do município, a gente vai conseguir regular isso aí muito claramente. Ou seja, um paciente na Zona Sul, que foi baleado, ele vai para o Mesquita ou vai para a UPA MENC? Não, ele vai para a UPA MENC. Tá? Que nós vamos qualificar as UPAs na Zona Norte e na Zona Sul para poder atender melhor, ou seja, o paciente grave, ele chega melhor para a gente no hospital através dessa passagem deles pelas nossas unidades. Os prontos-socorros vão continuar atendendo, é lógico, que é muito importante, de extrema importância que atenda. A UPA não vai ser referência para pronto-socorro de maneira nenhuma, tá? A UPA e os prontos-socorros, a referência dos pacientes graves, vão vir para o hospital, tá? Então, referência de paciente grave, Zona Norte e Zona Sul, é o hospital. O primeiro atendimento pode acontecer no pronto-socorro ou acontecer na UPA, tá bom? Bom, gente, era o que eu tinha para passar desse contrato de gestão e dos indicadores dos hospitais e desse período que foi assumido as UPAs, tá? E me coloco à disposição aí para responder as perguntas que tiverem. Muito obrigado. Bem, pessoal, obrigado, doutor Evandro. Eu achei importante mostrarmos esses indicadores. Eu prometo no próximo quadrimestre, já trazer, inclusive, com comparativos, porque é importante sabermos o que acontecia e o que acontece. Mas eu afirmo para vocês, sem medo de errar, é uma experiência que eu vivo no dia a dia. Nós não tínhamos uma relação com a fundação do ABC. Nós não tínhamos diálogo. Eu cheguei a ser impedido de entrar no hospital. O secretário de saúde do município, Didi, não pôde entrar no hospital porque não tinha orientação para o controlador lá embaixo, que o secretário pode entrar no hospital, que esse hospital é do povo de Osasco, do município de Osasco. E hoje, tudo o que acontece nesse contrato de gestão, desde a elaboração do termo de referência, do edital de licitação, também com as UPAs, foi feito a 4 mãos. Muita gente participou do processo, nós fomos buscar os melhores modelos de terceirização para nos espelharmos, e nada acontece hoje nesse Hospital Antônio Giglio, e nem nas 3 UPAs, sem que a Secretaria de Saúde participe. Há uma perfeita integração entre nossos técnicos, e eu não digo isso pelo aspecto político, não. As nossas equipes técnicas, o Dr. Jair Matos, que é o nosso secretário adjunto, tem semanalmente reuniões com os técnicos do hospital. Tudo o que acontece, ou que vai acontecer, mudanças, novos fluxos e tudo o que possa melhorar o atendimento à nossa população, passa necessariamente pela Secretaria de Saúde. Até aquilo que o doutor Evandro citou aqui. Nós vamos trocar os 5 focos das salas cirúrgicas. Nós tínhamos 2 quando assumimos. Hoje vamos para 5 salas cirúrgicas, com equipamentos modernos. Também está previsto no nosso plano de trabalho. É investimento da Prefeitura, nós estamos investindo, reformamos já a ala pediátrica, essa nova ala de emergência no andar térreo, enfim, tudo o que acontece no hospital hoje passa rigorosamente pela análise, pelo crivo da equipe técnica da Secretaria de Saúde. Então, a principal mudança, sem sombra de dúvida, foi essa. E eu não tenho dúvida de que os indicadores estarão sempre numa curva crescente. Era isso, presidente, eu queria agradecer, abusamos aí da paciência de vocês com tantos números, mas achamos importante e nós estamos à disposição para os questionamentos que julgarem necessários.